Tá uma galera aqui pedindo pra gente comentar o Ismael falando disso, do Felipe Luiz, o Edson José falando, eu comento o que você acharam do Felipe Luiz, novo técnico do Flamengo. Não estava na pauta, estava mais na pauta o discurso do Bruno Spindel, mas eu acho que dá para começar com isso, assim, pelo menos dar o nosso pitaco aqui sobre o que a gente acha. A gente falou um pouco ontem também, né, no programa. Falamos um pouco ontem, mas a gente não sabia que seria uma contratação definitiva, né? A gente tratou como uma contratação de interinidade, né? E não vai ser o caso. Até 25 agora. Não vai ser o caso. Então, assim, vamos lá. Primeiro, o que eu penso desse contrato até 2025 do Felipe Luiz? Eu acho que, assim, tudo que a diretoria do Flamengo fizer vai ter uma desconfiança, porque ela, desde que o Jesus foi embora, ela não conseguiu acertar o técnico, por mais campeonatos que ela eventualmente tenha ganho com o Rogério, com o Renato, com o Dorival, com sei lá mais quem, com o próprio Tite, o Cariocão, mas ela não conseguiu acertar um nome mesmo para ficar bastante tempo, que gostasse, caísse nas graças da torcida. Isso não aconteceu desde a saída do Jorge Jesus lá em 2020, cara. A gente está em 2024. Então, o que eu penso com relação a tudo isso? Qualquer nome que viesse, a gente olharia com certo... Se viesse o Luiz Castro pro Flamengo, mais um, cara. Tentaram o Vitor Pereira. O Vitor Pereira é mau técnico? Não é, não deu certo. Tentaram o Rogério é mau técnico? Não é, não deu certo. Tentaram o Dorival, é mau técnico? Não é, tá na seleção, não deu certo. É mais um desse que... E aí, assim, é óbvio que você vê a notícia do Felipe Luiz, que nunca foi técnico na vida, com o aval dessa diretoria, que não consegue acertar mais nome nenhum, você vai olhar sob desconfiança. Mas eu, diferentemente da grande maioria da imprensa, pelo menos aqueles que eu assisti, daqueles que eu li hoje, eu gosto. Até porque isso é muito comum. A gente estava falando isso no programa na Argentina, por exemplo. Técnicos que são muito acima da média do ponto de vista teórico e que são alçados a trabalhos já no olho do furacão com times grandes. Isso aconteceu várias vezes na Argentina e só que para nós aqui não é muito normal. Só que o Felipe Luiz não é um cara muito normal. Ele não é um jogador típico do futebol brasileiro. Ele é um cara diferenciado. Se vai dar certo ou não vai dar, o tempo a gente vai precisar esperar, porque a gente não sabe nada sobre o Felipe Luiz como técnico. Qual é o estilo do Felipe Luiz? Disse ele que anotou todos os treinos do Jorge Jesus, mas ele foi treinado a maior parte da sua carreira pelo Simeone, que nada tem a ver com o Jorge Jesus. O que ele pensa de futebol? Ele pensa num jogo de posição? É diferente do Jorge Jesus, deixar todo mundo livre lá na frente. Ele é um cara que gosta de fazer linha de 3, linha de 4, linha de 5. Ele é um cara que, como que ele pensa na manutenção da posse de bola? É um cara que vai tentar a posse de bola, é um cara mais vertical? A gente não sabe nada de conceito desse cara. Nada do que ele pensa de futebol e tal. Só que eu imagino que a diretoria do Flamengo saiba. Eu imagino que a diretoria do Flamengo esteja segura para... Porque seria muito cômodo você falar, Felipe, vai lá, joga enquanto a gente negocia, fica até esse final desse ano e ano que vem a gente decide. Se os caras deram um contrato até o fim do ano que vem, independentemente do que acontecer esse ano, é porque os caras confiam muito. E confiam muito porque ele é um cara diferente. Agora, se vai dar certo ou não, é outra história. Por quê? Porque também tem muita gente ali que jogou com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz vai tentar replicar o que aconteceu quando ele jogou lá atrás, num elenco que envelhecido, um elenco que o Arrascaeta está sendo engolido fisicamente, que o Gabriel, a gente não sabe que fim levou, o Bruno Henrique não é mais o mesmo jogador. Só para citar alguns exemplos, ele vai privilegiar uma cópia daquele time que eram os parças dele, que ele jogou ao lado lá em 2019, 20. Se for isso, eu acho que a chance de dar errado é grande. Agora, se ele fizer o que qualquer técnico tem que fazer, que é dar chance para quem estiver bem, e tentar, além de tudo, melhorar quem não tiver,
Se ele consegue recuperar o Gabriel, que ele tem uma relação maravilhosa, ele fala da relação com o Gabriel no podcast do Charla. Eles até recuperaram isso no Instagram hoje. Convido que vocês deem uma olhada. Se ele O Gabigol chora quando ele se aposenta, né? Tem um choro muito emblemático. Então, se ele conseguir recuperar esse cara, por exemplo, já é um golaço. Então, assim, é uma incógnita muito grande, mas eu gosto da aposta. Porque todo mundo, nesse contexto do Flamengo, que é uma megalomania danada, que, tipo, o segundo lugar é uma derrota absurda. Se o Flamengo for pra final contra o River Plate no Monumental de Nunes e perder, mano, meu amigo, é crise. Esse é o contexto do time mais rico das Américas hoje. Então, nesse contexto, qualquer cara é uma incógnita. Qualquer cara. Qualquer cara. Até o Luiz Castro. Então, se é pra apostar, cara, aposte no Felipe Luiz, cara. Eu gostei da aposta. Me diz aí você, o que você acha da contratação do Felipe Luiz? Cara, eu acho que o ambiente já mudou. Isso é nítido, assim. Ontem eu fiz até uma postagem no meu threads lá sobre isso. Vários flamenguistas comentaram dizendo isso, né? Eu falei, nada como você chegar num ambiente de trabalho leve e sorrir, né? De estar ali. E a gente via, né? Nas imagens de treinamento, os jogadores do Flamengo, enquanto o Tite estava lá, sisudos, com o semblante mais fechado e tal. Aquele peso, né? No ambiente. E ontem, eu vendo a imagem dos treinos lá da Flá TV, os caras dando aquele famigerado trote ali no CT, os caras na resenha com o Felipe Luiz, dando risada, o clima super leve, o Gabigol brincando com ele, Marcos Braz e o Landim ali sorrindo também na resenha, os jogadores super felizes, estava vendo aqui a repercussão, as declarações do Arrascaeta, do próprio Gabigol, enfim... cara, um amigo meu personal, o Cleverson, até me mandou mensagem, flamenguista doente hoje, falou, cara, o que você achou do Felipe Luiz? Ele é muito flamenguista, assim. Eu falei, cara, o Flamengo tem a história de dar certo em momentos assim, né? Foi assim com o Andrade, foi assim com o Jaime, foi assim lá atrás com o Carpegiani, quando ganhou Libertadores e Mundial. Eu acho arriscado, por um lado. O próprio Felipe disse isso na coletiva hoje, né? Que existem os prós e contras, né? Os prós é que ele conhece todo o elenco, ele conhece a característica de todos os jogadores. Ele, inclusive, brincou e disse seriamente também que alguns jogadores vão ficar bravos com ele, com algumas decisões que ele vai tomar, tirá-los de alguma zona de conforto que estavam. Achei até sintomático isso. E assim, o contra é que, cara, ele tem uma experiência mínima em categoria de base, assim. Uma coisa é a teoria, uma coisa é você dominar a teoria, você anotar todos os treinos do Jorge Jesus, todos os treinos do Renato Gaúcho, todos os treinos do Tite e aplicar para o seu conceito de futebol na prática, né, cara? E a gente sabe que treinar um time de futebol não é a tarefa mais fácil do mundo. A gente teve com o Calçade aí, perguntamos para ele falou, cara... Eu não fiz nada de inventivo no time que ele participou lá no documentário da ESPN e tal. Ele falou, cara, só organizei ali, dei alguns treinos e tal, e tentei trabalhar mais a parte emocional dos jogadores, assim. Eu acho que para amanhã, o que o Felipe Luiz vai fazer é isso. Vi algumas imagens de treino, assim, campo reduzido, 2 toques, e muito mais na lábia, na conversa, no anímico, né? Porque... o ambiente do Flamengo estava muito pesado, né, cara? O Tite sendo hostilizado a todos os jogos, os jogadores no gol do Gerson domingo contra o Atlético Paranaense, os caras nem foram comemorar com o Gerson nem esboçou muita felicidade de fazer o gol ali. Foi mais de um alívio de vencer a partida do que comemorar mesmo o gol. Acho que isso diz muito como estava o Flamengo. E a gente até falava, o Corinthians nas Copas tá indo bem, tá com um time mais azeitado, é favorito. E agora, animicamente, acho que o Flamengo volta pro jogo, né? Vamos ver no campo. Eu vi um esboço aí de que ele vai modificar bem pouco o time, vai jogar com o Bruno Henrique, com o Gabigol, tentar alguma coisa diferente ali, o Michael, os caras que ele já conhece. Vamos ver na prática como que vai ser, né, cara? Porque, assim, é o que eu falei. Uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você saber aplicar a teoria na prática. Então...
Não tem como a gente falar muito sobre o Felipe Luiz. O cara não tem experiência nenhuma como treinador. Pode ser uma grata surpresa. Ele sempre foi um jogador acima da média, sempre teve um QI de futebol muito grande. Todo mundo lembra daquela entrevista do Barroca, enfim. Acho que ele pode vir a ser um grande técnico, mas eu acho uma incógnita e é arriscado, né, cara? Nessa diretoria do Flamengo. Uma diretoria que já tentou de tudo, que já teve vários e vários treinadores aí desde que o Jorge Jesus saiu e nenhum deles parece que agradou a torcida, agradou a diretoria, enfim. O Flamengo não tem muito planejamento de futebol, né? Não tem muito um plano definido do que quer para ser o seu jeito de jogar ali, onde quer chegar com o futebol. Acho que isso atrapalha muito o Flamengo, que ganha muito mais na qualidade dos seus jogadores individuais do que mesmo por um trabalho de futebol.